Paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais uma aula, que possamos refletir nesta manhã algumas lições acerca desta aula. Estamos dando continuidade à nossa revista, que é Tempo de Conquistas, que vai nos dizer a respeito do livro de Josué, como já temos estudado, e essa é a terceira lição. Então, você possa pegar a sua revista, a sua Bíblia, que possamos juntos aqui meditar um tempo na Palavra de Deus. A lição de número 3, a lição de número 3 é os preparativos para a conquista. E os objetivos dessa lição é primeiro mostrar quais os preparativos que Josué determinou ao povo para a conquista da terra. O segundo ponto é explicar a respeito da necessidade de conhecer o ambiente da batalha, mas reconhecer que sem a intervenção divina nenhuma vitória haverá. E o terceiro ponto é demonstrar a fé de Raabe, uma heroína improvável, né? Então, meus irmãos, abra sua Bíblia, o livro de Josué, no livro de Josué, no seu capítulo de número 2, a partir do versículo 1, né? Vamos ler o 1, versículo 1, o versículo 9, o versículo 11, o 23 e o 24. Depois, com mais tempo, eu sugiro que você leia do capítulo 1, versículo 10 e o capítulo de número 2, para você ter uma maior interação a respeito do contexto daqui que nós vamos discutir. Então, o versículo 1 aí do capítulo de número 2 diz o seguinte: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. O versículo de número 9. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Versículo 11. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Versículo 23. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes aconteceram. E disse a Josué: Certamente o Senhor tem dado esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Então aqui foi lido o versículo 1, o versículo 9, o versículo 11, o versículo 23 e o 24. Então você acompanha essa leitura aí com mais tempo na sua casa, faça essa leitura para a gente ter um maior esclarecimento acerca dessa lição. Bem, meus irmãos, essa parte introdutória, quero tratar com vocês acerca das últimas instruções que Deus deu a Josué para a conquista da terra prometida. Então, após a morte de Moisés, o povo eles receberam uma ordem para continuar marchando acerca da promessa da conquista da terra prometida, Canaã. E Josué ele é levantado como um líder para que ele venha liderar agora o povo que saiu do Egito. E aqui já é uma nova geração, é um novo tempo para aquele povo. E agora Josué estava na frente deste povo para liderar rumo à terra prometida.
Então foram 40 anos de lutas, de batalhas, os milagres que aconteciam no deserto, as surpresas, as decepções também, como aquele episódio do bezerro de ouro. Então agora o povo ele chega a um destino ali próximo à conquista da promessa, a conquista da promessa que Deus havia feito aos patriarcas da fé. E grande parte dos milagres que aconteciam ali no deserto foi cessando esse tempo. Já não tem mais maná, já não tem mais nuvem de fogo, já não tem mais coluna de fogo. Então cessou. Agora era um outro período, é um período agora que eles estavam próximos da conquista. Agora as estratégias que eles iriam utilizar seriam para a conquista da terra de Canaã. Então, no primeiro ponto aqui da nossa lição, Josué prepara o povo para a travessia do Jordão, né? E diz assim: provede-vos de comida. Versículo de número 11 do capítulo 1. Aqui, Josué ele está reunindo os príncipes dos povos, né? E para dar uma ordem para os hebreus, que eles não estavam acostumados, que era preparar a comida, prover o alimento, o suprimento, para que eles pudessem ali ficar acampados durante 3 dias antes da entrada na terra, prontos para a conquista da terra de Canaã, para uma batalha. Então Josué ele reúne ali os príncipes, ele reúne os cooperadores ali para fazerem esse trabalho de arrecadar suprimentos para o povo. Esse povo que eles iriam arrecadar esta provisão era o povo que iria ficar às margens ali da Transjordânia, né? Onde eles estavam acampados em Sitim. E esse povo que iria ficar seria as crianças e as mulheres e alguns homens que iriam tomar conta do acampamento, já que os guerreiros da tribo de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, eles foram convocados para a travessia do Jordão para poderem lutar na batalha. Então uma parte ficaria para proteger as mulheres, as crianças e todo o patrimônio ali que eles tinham até aquele momento. E deixaram alguns homens para cuidar do acampamento, e as tribos rubenitas, a de Gade e a de Manassés, para ir pelejar acerca da terra prometida, né? E a gente vê um fato interessante, que mesmo que haja uma promessa diante daquele povo, é necessário uma organização, era necessário a responsabilidade do líder em procurar liderar o povo da melhor forma, de forma eficaz, sábia e prudente para a conquista da terra. Não é porque tem uma promessa, não é porque o povo tinha uma promessa e Deus estava à frente desta promessa, que eles haviam de ser negligentes acerca dos preparativos e da conquista da terra prometida. E um outro ponto interessante aqui que aborda a nossa revista, o terceiro ponto, é que seja fiel ao comandante. Quando nós olhamos para o versículo de número 16 do capítulo 1, diz assim: então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quando lhe mandares, morrerá.
tão somente esforce-te e tem bom ânimo. É interessante que em nenhum momento dessa nova liderança de Josué, Moisés ele é esquecido, Moisés ele é deixado para trás, né? O nome de Moisés em diversos textos aparece como aquele que já ouvimos, como Deus foi com Moisés, assim seremos contigo. Aqui, aqueles homens, o exército, não está apenas se referindo a uma liderança de Moisés, mas eles estavam pedindo que Deus, assim como preparou Moisés, capacitou Moisés, deu instruções a Moisés para que eles chegassem até aquele momento, assim teria que ser com um novo líder. E o novo líder não poderia esquecer daquilo que viveu com Moisés. Aliás, Josué foi um discípulo de Moisés. Então, aqui agora o povo está pedindo, os seus ali comandantes do exército está pedindo que eles continuem avançando, tendo bom ânimo, com fidelidade ao novo líder e tendo certeza que assim como Deus deu direção a Moisés, ele também o faria com Josué. É interessante em que Deus ele não atropela o chamado de ninguém. Deus ele também não esquece daquilo que a pessoa fez, no caso Moisés. E isso é importante porque Josué, ele em alguns momentos, que nós iremos ver aqui no livro de Josué, ele olha e vê aquele momento de discipulado que ele teve e ele coloca em prática. Vamos ver isso um pouco à frente nesse texto. Então, o que nos chama a atenção é a fidelidade ao novo líder. Assim como eles foram fiéis a Moisés, também estão demonstrando que iriam ser fiel também a Josué, que Josué poderia se esforçar, dar o seu melhor, ter bom ânimo, lutar com convicção e coragem, que eles iriam o seguir. Uma gloriosa lição para as nossas vidas, né? Outro ponto aqui que nos é destacado é a respeito dos espias. E a gente entra no capítulo de número 2, que vai dizer assim: enviou Josué filho de Num 2 homens desde Setim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Neste episódio, Israel estava acampado em Sitim. Sitim ficava mais ou menos a 6,5 km dali de Jericó. E Josué ele toma uma estratégia, uma conduta de manter ali a tropa, manter o acampamento, mas já mandar 2 espias na frente para fazer um reconhecimento da terra, né? Como dizemos aqui, não é porque há uma promessa e que Deus ele é o dono dessa promessa que não temos a nossa responsabilidade em nos preparar para a batalha, nos preparar para as conquistas, nos preparar, e isso em todas as áreas da nossa vida, profissionalmente, nos nossos estudos, em todas as nossas áreas, espiritualmente, no ministério. Não é porque tem uma chamada, não é porque tem uma promessa sobre as nossas vidas que vamos ficar de braços cruzados. Não, temos que ser responsáveis, prudentes e agir com estratégia
para a conquista desta promessa. Então, Josué ali ele escolhe 2 espias, né? Não, a Bíblia não nos relata o nome desses espias, mas com certeza eram homens de confiança de Josué, eram homens que já estavam no grupo, eram cooperadores fiéis, dignos da tarefa, dignos da missão. Então, não é porque tem um grupo que todos vão ser dignos e fiéis de alguma missão. Não, esses vão demonstrar seu valor quando realmente chegar o momento, né? E aqui Josué ele manda aqueles 2 espias, os 2 cooperadores para a missão, não só para fazer um reconhecimento da terra, né? Não só para fazer um reconhecimento de Jericó, porque a intenção aqui de Josué era enviar os espias para ver as situações que eles haveriam de enfrentar, as adversidades que eles poderiam enfrentar pela frente, as tropas, que tipo de armamento os homens utilizavam naquela cidade, quantas de tropas ali, quantos homens mais ou menos eles teriam de enfrentar, recolher informações para determinar uma estratégia para a conquista da terra, se haveria cavalaria, quais era a vestimenta daqueles homens. Então ali era todo um reconhecimento. Além disso, da água, de água, de como eles iriam se posicionar para entrar nessa batalha. Então ali é um reconhecimento de todo um panorama do que eles iriam enfrentar e das possibilidades que eles poderiam ali encontrar na sua frente. E aqui tem 2 lições preciosas que nós entendemos, que é acerca da responsabilidade e da prudência. E é interessante também que não fica só na questão da conquista da terra, da conquista da promessa. É gloriosa esta lição porque às vezes conquistamos, às vezes adquirimos aquilo que nos foi prometido, mas o fato não é só na conquista, mas o fato é a promessa. É interessante o processo da promessa. Quando acontece algo nas nossas vidas, uma bênção nas nossas vidas, nós contamos a bênção, é claro, mas parece que a sensação e o que glorifica mais a Deus é o fato de ter acontecido a trajetória da promessa. Então é glorioso isso, é glorioso ver todo o movimento de Deus e cumprindo essa promessa, mas é interessante a trajetória da promessa. É interessante como Deus ele é fiel em todas as partes da promessa. E a segunda lição aqui é a sabedoria em seu discipulado, que eu situei aqui. Vemos lá em Números, no capítulo 3, que Moisés ele havia adquirido esta mesma tática. Aliás, Josué ele adquiriu essa tática de Moisés. Quando Moisés ele havia enviado aqueles 12 para espiar a terra, e apenas 2 voltaram com um diagnóstico positivo da terra, dizendo aqui tem cachos de uvas, aqui tem uma terra maravilhosa, vamos em busca dessa terra. E aqueles 2 espias, um era Josué, o próprio Josué, e o outro era Caleb. Então, aqui Josué ele está demonstrando e praticando o discipulado que teve com Moisés. É interessante isso, é uma lição valiosa, porque lá na frente, hoje você pode ser um liderado, mas quando você olhar para a perspectiva lá de trás, você vai ver o que os líderes já fizeram, quais foram a postura em um determinado momento, para que ou erramos ou acertamos
no nosso próximo passo. Então essas são as duas lições: a promessa, a responsabilidade da promessa e a sabedoria do discipulado. Partindo agora aqui para um pouco falarmos desse contexto dos espias. Então eles entram em Jericó, né? Eles conseguem ali entrar em Jericó, aparentemente tudo estava correndo bem, né? Eles se instalam ali na casa de uma mulher conhecida como era uma prostituta, dona ali de uma estalagem, de um bordel. E ali não era só um bordel, um prostíbulo, mas também era um lugar que recebia hóspedes, viajantes que passavam por ali. E o propósito desses homens terem ido a este lugar não é para procurar algo imoral, para um divertimento, não. Aqui eles estavam sendo o mais discretos possíveis. Eles estavam indo para se esconder, eles estavam indo para ficarem ali discretos nessa missão, para que eles não viessem ser descobertos. Porém, vai dizer o texto que o rei de Jericó, ele ficou sabendo da notícia que alguns homens dos filhos de Israel estavam ali na terra espiando. E provavelmente quem relata ao rei isso foi ou alguns soldados que estavam lá no lugar, na estalagem, ou a própria sociedade, algumas pessoas ali da sociedade daquela cidade contaram aos soldados. Enfim, são apenas especulações, porém é a realidade que chega ao ouvido do rei. Então, ao chegar ao ouvido do rei, aqueles homens estavam correndo risco de vida, eles estavam ali, a sua missão já estava em alerta, a sua missão já estava sendo descoberta, eles precisavam tomar uma atitude, ou ir embora ou fugirem, porém os soldados já estavam ali em volta fazendo um movimento para tentar cercar esses homens. Então, a dona do bordel, né, Raabe, que havia hospedado aqueles homens, ela vê toda essa movimentação dos soldados do rei para procurar emboscar aqueles homens, e ela toma uma atitude inesperada, ela toma uma atitude que os homens também não pensaram em tomar, e aquela atitude surpreende aqueles homens. É que a Raabe, ela esconde aqueles homens, ela tem uma estratégia de esconder aqueles homens em um lugar, vai dizer aqui: porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e o escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram, ide após eles depressa, porque vos alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que puseram em ordem sobre o telhado. Então ela esconde aqueles homens ao telhado para que eles não viessem ser descobertos e a missão não falharia. E é interessante essa atitude que ela tomou de esconder aqueles homens, e uma atitude que surpreendeu mais ainda aqueles homens é que quando ela esconde eles no telhado, ela tem um diálogo com eles, né? E a primeira coisa que ela fala para eles é o seguinte: e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós
caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvir que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e que o fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e Og, que estavam da além do Jordão, o quais destruístes. E ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima, nos céus, e embaixo na terra. Ora, como uma prostituta que vivia uma sociedade pagã poderia ter tantas informações acerca de Deus? É interessante porque o povo, eles estavam com medo, aquela cidade estava com medo, porque você pensar que tem um exército avançando na sua porta, até tudo bem, a gente tem tropa para enfrentar. Mas você entender e assimilar que este exército tem um comandante diferenciado, um comandante que abre Mar Vermelho para o povo passar, um comandante que manda provisão do céu para o povo se alimentar, um povo que destrona reis, que destrói exércitos, um comandante que de dia era nuvem e de noite era coluna de fogo para aquecer o teu povo. A cidade ficou totalmente temorizada, porque Deus estava na frente do povo de Israel. Deus era o comandante supremo. Josué era o líder, conduzia, mas o comandante do povo era o Deus que ela vai dizer, o Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E aqui é um ato interessante, porque não foi só o ato de fé, não foi só o ato de aquela mulher ter tido uma estratégia de esconder aqueles espias, mas o fato de ela ter um conhecimento ali sobre Deus e ter todo o temor e tremor no teu coração acerca daquilo que escutou de Deus, né? Essa é uma lição gloriosa. E o que vem para frente fica mais interessante ainda e é glorioso, porque após esse episódio, o Espírito Santo ali, ele também usa de uma estratégia com aquela mulher, e na casa daquela mulher, o Espírito Santo trata de uma forma gloriosa para que a salvação alcance aquela família, incluindo aquela mulher, né? Vemos aqui algo interessante, que é: será que Deus ele se agradou daquilo que a mulher fez, do ato que a mulher fez? Olha, primeiro temos que considerar, Raabe, ela mentiu para os soldados. Isso Deus de fato não se agrada. A mentira de fato não pode, a mentira não pode agradar a Deus, não pode estar no conhecimento de Deus. Porém, você vai dizer, mas a mentira foi necessária para esconder os espias. Certo? Correto você dizer isso, mas precisamos tomar em consideração que aquela mulher era uma mulher pagã, era uma mulher que não havia ainda tido um contato com Deus, apesar de ter escutado sobre Deus. Não foi lançado sobre ela, o Espírito Santo ali não confrontou o teu coração a ponto de trazer
uma salvação e novos caminhos para aquela mulher. Então, precisamos entender isso. E agora, o fato dela ter escondido os homens e ter lançado ali a estratégia de falar a respeito de Deus, de fato isso agradou a Deus. Porque ele viu naquela mulher, nessas palavras do conhecimento de Deus, a sua fé, viu que ela ouviu falar de Deus e ela estava ansiosa para conhecer esse Deus, né? E aqui a gente vê que Raabe, ela se torna uma heroína da fé. Vai dizer lá em Hebreus 11:31, e também a gente encontra algo extraordinário, que além de salvação, de testemunho, ainda Raabe ela entra para a linhagem messiânica. Depois da queda de Jericó, Raabe casou-se com um homem de Judá e gerou um filho, e esse filho era Boaz, o qual posteriormente casou-se com a moabita Ruth, vocês lembram da história de Ruth, e assumindo a sua geração na linhagem real, vindo tornar-se ascendente do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse ato de ela ter de ela ter feito, não foi pelas obras, mas Deus, ele tomou uma atitude, uma estratégia diferente. E como nós podemos dizer isso? É que quando aqueles homens, eles fazem mais para frente, eles fazem um certo trato com ela, dizendo: olha, se você não contar que nós estivemos aqui, se você deixar a gente ir, quando a gente voltar, que nós vamos destruir aí os povos de Jericó, quando nós voltarmos, você não será, a sua casa não acontecerá mal algum, porém, precisamos de uma coisa que você faça. Você vai deixar um fio de escarlate, um fio vermelho, um pano vermelho na sua janela, porque quando nós retornarmos aqui dentro de 3 dias, a gente vai visualizar esse fio vermelho e ali vamos dizer que esta casa tem salvação e esta casa nós não iremos destruir. Algo glorioso acontece aqui, porque a referência aqui é clara. O fio de escarlate era um fio vermelho que ficava à porta, na janela. E aqui lembra totalmente lá a última Páscoa que os hebreus tiveram no Egito, quando eles passaram o sangue do cordeiro vermelho nos umbrais das portas, simbolizando ali a salvação, para que o anjo não passasse ali e matasse o primogênito. E algo extraordinário aqui é que aquele fio de escarlate estava lá apontando para o Calvário, estava apontando para a redenção no sangue de Cristo, naquele ato sanguentado, e aquele fio de escarlate também estava representando, já apontando para Cristo. É interessante como a Bíblia ela sempre apontou e sempre vai apontar para Cristo. Não importa que temos aqui heróis da fé, heróis importantes, com qualidades importantes, mas esses homens sempre foram dirigidos por Deus, e que ao final de tudo, as lições que aconteceram apontavam para a trajetória de Cristo na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, a gente pensa quão maravilhoso é Deus, porque milhares de anos, muitos anos antes de Cristo, ainda ali Deus já estava
simbolizando o cordeiro, o sangue do cordeiro que iria trazer a salvação ao mundo, né? Esse fio de escarlate simboliza o sangue do cordeiro, o sangue de misericórdia, o sangue de purificação e salvação, e tudo estava apontando para Cristo. E isso é uma lição extraordinária, porque aqui não só estava apontando para Cristo, mas mais uma vez dizendo que Deus estava no projeto para a conquista daquela terra, e em meio a esse processo ele se importava com as pessoas, em meio a esse processo ele trazia salvação às pessoas e aquele povo, aqueles que queriam o ter como o Senhor, então ele concedia este privilégio, né? Então aqui, para concluirmos a nossa lição, Deus ele agiu de forma estratégica, tanto para a entrada dos espias, tanto para a estratégia de alcançar a salvação na casa de Raabe, e tanto a estratégia de levar uma informação valiosa a Josué, que é que aqueles homens, vai dizer aí no versículo 24, e disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Ali foi uma informação importante que aquela mulher deu, que era: olha, a cidade está atemorizada, a cidade está com medo. E isso era uma vantagem para Josué e o seu exército, porque eles iriam e a cidade ali iria se render de alguma forma. Poderia acontecer a batalha, mas eles iriam se render não pelo fato do exército, mas pelo fato que Deus estava à frente daquele exército. Meus irmãos, Deus abençoe, espero que essa aula possa contribuir para o teu conhecimento. Continue estudando, leia o capítulo de número 2, você vai entender essas referências melhores, e que Deus possa continuar te abençoando. Obrigado, Deus abençoe.